Amém, queridos? Que dia, que semana, né? De bastante atividade, bastante coisas, graças a Deus, Deus é bom. Hoje o meu excelentíssimo tá completando mais uma estação, né? Glórias a Deus, foi um dia bem precioso. A gente passou o dia lá na Feira do Livro, né? No lançamento. Eu trouxe só para vocês verem, porque não tem mais. Já foi, né? Já tinha vendido... Claro, eu fiz apenas 30 exemplares dessa primeira vez, né? Então, eu já tinha vendido mais da metade lá. Teve mais pessoas que compraram, então ficou pessoas para a espera da próxima tiragem, né? Então, na próxima, se você quiser, você pode procurar, que já está com a lista de espera ali. Mas foi um presentão de Deus, né? Esse livro tem um grande propósito. Deus sabe o significado de quem você é. É justamente para você que quer se desenvolver na sua melhor versão. Para você que realmente quer viver a plenitude do que o Senhor tem para ti e com excelência. Não de qualquer jeito, não só uma parte, mas na integridade daquilo que Deus tem para ti. Então aqui ele tem passos que vão te ajudar, assim como me ajudaram. Eu escrevi esse livro entre 2020 e 2021, foi um pouco antes da situação com meu filho, e eu terminei depois. Estava engavetado até então. E aprove o Senhor, né? Essa ser a primeira feira do livro que houve essa oportunidade de um estande cristão, mas cristão com visão de reino. Por quê? Porque existiam outros estandes que tinham rótulo de só a minha denominação, só o meu grupo, só o meu, né, o meu quadrado. E esse estande é do CPJ, do Conselho de Pastores de Joinville, ou seja, lá tinha todas as denominações, né? Assembleia, quadrangular, ministérios independentes como o nosso, enfim, tem de todos os ministérios diferentes, né? Por quê? Porque nós somos uma única igreja e cada um exercendo, né, a sua parte do corpo, e é isso que importa. Então foi um tempo bem precioso, né? Vários amigos passaram por lá. E hoje aprove o Senhor que a gente ouvisse um pouco sobre o tempo de Deus. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem sonhos, tem projetos, tem uma palavra da parte do Senhor para sua vida, né? Se você talvez hoje não sonha mais ou não lembra mais das suas palavras, ou talvez já ache que deu tempo, que não tenho mais o que produzir daqui para frente, né? Vale lembrar que até que Ele venha, nós temos muitos sonhos e projetos para fazer. Nós temos muito para produzir, não como servos, mas como filhos. O Pai conta conosco. É Ele que faz todas as coisas, sim, mas Ele nos torna participantes. Ele nos quer como seu abraço, como as suas pernas, como a sua fala, como a sua escrita. Tudo que a gente puder fazer para agregar e contribuir no reino, essa é a nossa função, essa é a nossa parte. Amém? Ô Bia, se puder só baixa um pouquinho o fundo, que na live sai bem mais altinho. Então vamos orar para receber essa palavra. Queria que você orasse por mim, no sentido de que você receba tudo aquilo que o Senhor tem para você, que eu não seja uma pedra de tropeço, mas que você possa receber tudo aquilo que você veio buscar nessa noite, que eu tenho certeza que você veio ouvir do Senhor e não de mim, amém? Pai amado e querido Deus, queremos te agradecer, Deus, nesse momento, nessa noite, por essa palavra, por esse tempo, por cada vida que está aqui, Senhor, que decidiu buscar mais de Ti. Que o Senhor alcance também todos que estão na live, Senhor, todos que ainda vão ouvir essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que os teus anjos de guerra estejam neste lugar e a quarteirões daqui, que tu possa realmente, Senhor, remover do nosso meio toda ação contrária, toda distração, todo aquele que queira tirar, Deus, aquilo que nós vamos receber de Ti. Que tudo seja silenciado agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Que apenas o Teu Espírito, o Espírito Santo, tenha poder para se manifestar, falar nesse ambiente, Senhor. Nós não aceitamos, nós silenciamos tudo aquilo que é contrário a Ti, Senhor. Esse lugar, nossas vidas, ele é consagrado a Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, nós queremos e estamos aqui para receber de Ti.
Por isso, em nome de Jesus, não permita que nem eu, Senhor, seja um instrumento de atrapalho, mas que flua as tuas palavras, que flua o teu entendimento, que flua, Deus, vida, que flua tudo aquilo que cada um aqui precisa na sua medida e na sua porção, pela autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém, família? Eu acredito que quando a gente quer viver algo, né? Assim como eu estou vivendo agora, casei, a gente iniciou o ministério, né? O Senhor me dá a oportunidade de lançar esse livro físico e tantas outras partes da minha vida que eu tenho vivido e desfrutado, vou começar a empreender, tantas outras realizações que o Senhor tem me levado a viver. Eu acredito que quando a gente está focado e quer viver algo no Senhor, se tem algo que a gente gostaria é de não errar tanto, né? De já ir certeiro no caminho mais fácil, mais assertivo e mais leve. Por quê? Porque cada erro e cada tropeço são cicatrizes que depois ficam para nos machucar, para nos culpar, para nos ferir, ou apenas para ser uma perda e um fracasso para a gente lembrar. Então, a palavra que o Senhor me trouxe hoje, a gente vai passar por algumas pessoas que viveram o seu propósito e viveram algo em Deus. Tá lá na... Oi? Ah, perdão, esqueci das crianças, né? Misericórdia, Jesus. Ainda bem que vocês me falaram. Que, olha, eu tô só pela graça. Só o pau da gaita. Pode vir crianças maravilhosas de 6 a 12 anos para a salinha. O nosso pequeno sempre vem para receber a oraçãozinha. Amém. Vamos orar por esse time enorme. Eita, glórias a Deus. Multiplica, Senhor. Pai amado e querido Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida de cada criança aqui, Senhor, de cada família representada aqui. Queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus dê sabedoria a Marisete, renova a saúde dela, o entendimento e as forças dela também, Senhor, para que ela traga a tua mensagem, a tua palavra para eles na tua linguagem, da tua forma, do teu jeito. Senhor, em nome de Jesus, que tu guarde cada um deles, Senhor, que essa palavra entre aos seus corações e rumine, que eles possam compartilhar nas suas casas com a sua família, que eles possam continuar aprendendo da palavra nos seus lares e possam fazer a diferença, Deus, a partir desse ensino. Eles vão aprender sobre amizade, sobre os amigos, de como ser um amigo como Jesus, como tratar as pessoas como Jesus, que em nome de Jesus eles levem esse aprendizado para a sua escola, impactando e fazendo a diferença nos seus amigos, em todo lugar que eles estiverem, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o versículo que a gente vai ler está lá em Atos 9, no versículo 31. Ali fala, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Por que eu iniciei com esse versículo? Porque ali fala, né, que ela crescia, né, quando andava no temor ao Senhor. E aqui eu não quero falar de crescimento de placa de igreja. Eu não quero falar sobre crescimento de ministério, eu quero falar sobre o seu crescimento. O seu crescimento se dá conforme vem o temor ao Senhor. Conforme a gente não faz negociações para viver aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Ô Bia, pode baixar mais um pouquinho, que até para mim aqui tá alto de escutar. E o primeiro exemplo ali que a gente vai ouvir, o primeiro ponto que a gente vai falar sobre isso, sobre crescer no temor ao Senhor. Conseguiu, Bia? Baixar o fundo? Pode baixar mais um pouquinho. Não deu? Ah, que para mim aqui está parecendo bem altinho.
Mas se tá de boa aí, não tem problema. É que na live, quando a gente vai escutar a live depois, às vezes o áudio do fundo é mais alto do que a nossa voz. O primeiro ponto que o Senhor me deu, e o primeiro exemplo que Ele me deu sobre crescer a partir do temor ao Senhor, a partir de histórias de homens e mulheres que viveram algo em Deus, mas viveram sempre com algumas faltas. E algumas faltas que nós não precisamos passar. Algumas faltas que nós não precisamos nos machucar, que nós podemos evitar, para que a gente cresça no Senhor, cresça naquilo que o Senhor te confiou, seja num projeto profissional, seja num projeto ministerial, seja naquilo que está queimando no seu coração. E a primeira pessoa, o primeiro exemplo é Adão. Adão, ele tinha uma palavra sobre a vida dele, né? Ele tinha a presença do Senhor todos os dias e ele tinha limites nessa relação com o Senhor, né? Você pode desfrutar de tudo isso que eu te ofereci, que eu te dei, você só não pode tocar aqui. Nessa parte, não. Isso são limites numa relação. O Senhor já começou nessa relação aqui. Só que o Senhor deu para ele domínio e cuidar ali dos animais, do jardim, de tantas coisas. Mas ele depois deu Eva, amém? Primeiro ele ensinou ele a trabalhar, a ter responsabilidades. E quando ele deu Eva para Adão, muito provavelmente, como às vezes a gente acontece, né, da gente ser levado, ele continuou naquele automático de se importar e priorizar mais o trabalho do que as pessoas. E nessa negligência de estar mais trabalhando do que priorizando a pessoa que Deus deu para ele cuidar, aconteceu o que aconteceu. Porque mulher precisa de cuidado, mulher precisa ser ouvida. E ao negligenciar a vida no lugar da atividade, ele negligenciou, que esse é o primeiro ponto, pessoas que a gente negligencia, mas que nos influenciam. Ele negligenciou o cuidado com Eva, ele negligenciou o tempo com ela. Ele negligenciou, inclusive, a palavra dada a ela, a ordem dada a ela. Por quê? Porque Deus deu a ordem. Tá certo coisa? Para mim tá variando. Ah, tá. Quer que eu troque? Ah, tá. E daí, a ordem foi dada a Adão, não foi dada a Eva, amém? Tanto que apenas quando Adão comeu do fruto, foi que os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus e o pecado aconteceu. Por quê? Porque foi dado a Adão. Mas era dever de Adão passar a ordem correta para Eva. E o que ele fez? Com certeza ele falou por cima. Quem aqui tem um marido que conta as coisas, conta sempre por cima. Não conta detalhes. Ah, a gente foi lá, o que vocês conversaram? Ah, nós falamos de futebol. Ah, o que vocês falaram? Não, a gente só conversou sobre isso aqui. Tá, mas o que vocês conversaram? Como vocês chegaram nesse assunto? Como foi? Não, a gente só falou assim. Não é assim? Acho que Adão era diferente? Acho que a gente sofreu metamorfose ao longo dos anos? Não, Adão era o mesmo. Era o mesmo homem, era o mesmo gênese. Então, quando a gente negligencia as pessoas e aquilo que a gente está, as vidas que a gente tem à nossa volta e que nos influenciam, porque Eva influenciava Adão. Era sua esposa, era a carne da sua carne, era a sua responsabilidade também, era o seu amor. E a partir do momento que ele negligenciou uma pessoa que o influencia, ele saiu do propósito. Ele foi destituído da presença de Deus. Algo que ele foi criado para viver. Você tem pessoas na tua vida que você não consegue botar limites, mas que te influenciam? Você tem pessoas na tua vida que você sabe que te influenciam, mas não te influenciam para o propósito? Que infelizmente quando que você quer focar em algo da parte do Senhor que queima no seu coração, ela é aquela que vai ligar com urgências para te tirar do propósito? Você consegue botar limites nessas pessoas? Você consegue dizer para ela assim, eu tenho um compromisso com o meu Senhor hoje. Eu não vou servir numa escala, mas hoje eu vou adorar o Senhor, porque eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Na comunidade em que eu congrego,
naquilo que nós estamos construindo, hoje é minha prioridade, hoje eu vou estar com o Senhor. Na outra hora a gente conversa, em outro momento a gente se fala. Essas pessoas que influenciam as tuas decisões, você consegue botar limites? Você consegue entender que se elas não te aproximam do teu propósito, eu não estou falando só de igreja e de placa, como eu disse. Eu estou falando daquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Às vezes o seu propósito maior, o que tem queimado no seu coração e que o Senhor quer que você saiba que você está negligenciando, é um empreendedorismo. É um estudo, é um ensino para alguém. É se doar para alguma coisa, é servir em algum lugar, é fazer um serviço voluntário. E o que você faz? Você negligencia pessoas que te influenciam. Você deixa elas influenciarem você, só que você sabe que para aquilo que ela está te influenciando, só está te fazendo perder o propósito. Se são pessoas importantes na sua vida, que você sente com elas e você encha elas de vida. Que vida? A palavra. Que você atraia elas para aquilo que você sabe que elas vão querer. Muitas pessoas, um dos pontos hoje que a gente vai ver isso, pessoas que resistem àquilo que elas tanto almejam. E elas nem sabem. Mas que a gente entenda, assim como com esse exemplo de Adão, para que a gente não sofra e não passe a viver aquilo que Adão acabou passando, é que se você tem pessoas ao seu lado e elas influenciam nas tuas decisões, que você saiba que elas realmente estão firmadas na palavra, que elas têm o mesmo coração e a mesma visão. Se elas não têm, não dê esse lugar de decisão na mão delas, porque os limites nas nossas relações, quem coloca somos nós. Quem nos afasta do propósito somos nós, não são as pessoas. Mas se você dá esse acesso a pessoas que vão te fazer negligenciar aquilo que o Senhor tem te dado, a responsabilidade é nossa. Não é deles. As pessoas tentam de tudo que é jeito. Te fazer desistir, te fazer sentir incapaz, te fazer dizer que não é bem assim, que não é do teu jeito, que não é da tua forma, para que te paralise, para que você desista, para que você se ache um engano e um erro. Mas se elas não são pessoas que são firmadas na palavra, não têm base no mesmo propósito que você, não te conhecem, não te amam, não se importam com aquilo que você carrega ou querem te ver se desenvolver, não dê a elas um lugar de decisão na tua vida. Outro ponto e outro exemplo que a gente vai ver é Noé. Noé tinha uma palavra que ele levou 100 anos construindo, pensa. 100 anos trabalhando. Quem aqui já teve aquela sensação assim, já passou pela cabeça, não precisa levantar a mão, mas sei que alguns vão se identificar. Eu já estou trabalhando há tanto tempo, eu já faço tanto pelo Senhor, tantos anos que eu estou servindo, tantos anos que eu estou fazendo tanta coisa, e nunca chega a minha vez. Nunca sou eu. Chega um monte de gente nova, passa, toma, leva e eu aqui. Noé trabalhou por 100 anos. E qual foi o erro de Noé depois de ter trabalhado 100 anos? Foi ao sair da arca achar que ele merecia se embebedar. Que ele merecia um agradinho depois de tanto serviço, tanta obediência. Quantas vezes na nossa vida é assim? Quais são as áreas que a gente tem negociado e relativizado a palavra para dizer que a gente merece um agradinho? Quando nós estamos dispostos a viver aquilo que o Senhor tem para nós, exige o temor ao Senhor. Se nós temos temor ao Senhor, nós não vivemos de agradinho. Nós não negligenciamos a palavra. Nós temos uma obediência de todo o coração. Quando nós lemos a palavra, a gente não fica procurando fugas para que ela caiba naquilo que eu acredito, no que eu quero viver agora, no que vai ficar mais fácil para mim. A gente usa dela para saber assim, nossa, eu não tinha se aberto esse entendimento para mim. Agora que eu entendi, eu vou mudar. Eu vou moldar a minha vida a essa verdade. Não é a verdade que se molda a mim.
E quando o Senhor traz essa palavra, é justamente para a gente lembrar que Ele também deseja, nós desejamos que cada um aqui desenvolva aquilo que está no seu coração. Só que nós vamos passar muito mais de 100 anos esperando que algo aconteça, sendo que tudo que precisa acontecer é nós caímos em si. Começar a colocar limites nas nossas relações. Começar a temer mais o Senhor do que as pessoas. E nos moldar à verdade do Senhor. Não negociar durante a semana agradinhos para gente que já faz tanto pelo Senhor. Só isso aqui o Senhor não vai se importar. Eu sou filho mesmo. Antes de você ser filho, Ele era Senhor. Ele deu o seu filho um alto preço para que nós fôssemos filhos. Quando a gente tem um cumprimento de algo que o Senhor vai te dar, algo que Ele quer construir através de você, seja no seu trabalho, seja na sua família. Às vezes aquilo que queima no teu coração é fundamentar a tua família. É ser bons pais, é ser o melhor cônjuge, é desenvolver o teu esposo. Às vezes o teu campo missionário é só o teu cônjuge, não é mais ninguém. Mas o que a gente quer? Tá de segunda a segunda na igreja, porque cuidar dos irmãos é mais fácil do que eu encarar o meu esposo, que sabe como eu sou. É mais fácil eu trabalhar como Adão. Era mais fácil ele trabalhar para Eva do que ele sentar com Eva 5 minutos e ter um tete a tete aqui, uma conversa. Quantos relacionamentos a gente vê os homens fugindo da conversa, do diálogo, de ouvir a sua esposa assim? Se ela fala 50 vezes a mesma coisa, tu já parou para refletir que se você começar a fazer, ela não vai falar mais e o problema está resolvido? Não é mais fácil do que fugir da conversa? Daquilo que é certo, daquilo que você realmente precisa mudar? Daquilo que ela fala de si mesma e nem ela mesma faz, você pode sim e deve ignorar. Mas aquilo que ela fala para o teu bem e que está errado, é mais fácil você se render. Não, realmente, tu está certo. Isso aqui não é legal. Eu também não quero mais entrar nesses assuntos. Eu vou começar a fazer. Por isso que o amor do homem pela mulher é sacrificial. Não é fácil para vocês mesmo ouvir as 500 mil palavras que nós temos por dia. Mas se você soubesse o quanto a gente se sente amada quando vocês param para nos ouvir, sem ser aquilo que vocês querem fazer, sem ser aquilo que vocês gostam, mas o que a gente gosta, de um tempo que a gente gosta, falar de bobagens que a gente gosta, coisas que estão nos angustiando e que a gente não quer que vocês resolvam, só que vocês ouçam. Que vocês larguem o celular e nos escutem. É só isso, é tão simples. A maioria das mulheres que tem linguagem do amor é tempo de qualidade. E os casamentos ficam sobrevivendo sem combustível, porque a gente não consegue ouvir 5 minutos de verdade que a tua mulher vai te dizer. Só que entenda uma coisa, se ela ainda para te falar, esse casamento ainda tem jeito. Ela ainda quer que você cresça. O problema é quando ela parar. Aí sim, aí você pode se entregar, porque realmente nem a sua mulher acredita mais na tua transformação. Então, pare para ouvi-la, pare para se doar enquanto ainda há tempo. E mulheres, muito melhor também às vezes do que ficar falando e debatendo assuntos com o esposo, no sentido de coisas que vocês querem que eles avancem e eles têm um tempo diferente de vocês. É muito melhor orar do que cobrar. Nós temos que, eu estou falando de conversas a ponto de nós sentirmos amadas. Eu não estou falando dele começar a escutar e fazer tudo o que você quer no tempo que você quer, porque isso não é amor. Amém? Nós não somos mães. Se você quer que seu marido te olhe como uma esposa, te ame, tenha desejo, vocês tenham uma relação saudável, o trate como marido, o respeite como marido, não como um filho. Ele não casou para fazer o que você quer. Ele casou para ser seu marido, te dar direção, seu governo. São pontos e detalhes tão óbvios, mas que fazem toda a diferença para nós. Por quê?
Porque eu e o Gilvan, a gente sabe, a gente vive isso. A gente tem vivido muitas realizações. Por quê? Porque nós estamos juntos. Porque nós somos parceiros, porque nós acreditamos um no outro. Porque a gente aprende a se equilibrar mesmo com tantas diferenças. E às vezes você quer tanto desenvolver e fluir naquilo que o Pai tem queimado no seu coração, mas enquanto tiver esse desequilíbrio, enquanto você não aprender a olhar e valorizar, tem aquilo que você tem todos os dias ao teu lado, dificilmente você vai viver a plenitude. Nós vivemos alguma coisa, mas nós não acessamos a plenitude. O outro exemplo que a gente tem, o outro ponto, né, é quando a gente, em vez de fazer a nossa parte, a gente quer fazer a de Deus. Qual exemplo será que fez, em vez de fazer a parte dele, fez a de Deus? Abraão. Abraão tinha uma palavra sobre a vida dele. Você vai ser pai de multidões. A partir de ti, gerações vão ser abençoadas. E o que ele tinha que fazer então? Esperar. E coisinha difícil. Para aquelas que são de resolver tudo, né? Mas Abraão só tinha que esperar. E Abraão conseguiu esperar? Abraão, assim como Adão, negligenciou aquela que influencia a vida dele, que tem essa influência nas decisões da vida dele. E o que aconteceu? Ele fez a parte de Deus. Ele pegou a ideia da esposa e colocou em prática. E isso foi um erro só dele. Porque eu sei que a gente gosta de botar na espinha das mulheres, mas influência a gente sofre o tempo todo. Culpado é quem cede a ela e não quem influenciou. Os limites quem dá somos nós. E Abraão foi e fez a parte de Deus, mas ele deveria ter apenas esperado por Deus, esperado em Deus. Por quê? Porque até hoje se colhe a consequência de fazer a parte de Deus, em vez de esperar em Deus. Por quê? Porque como ele era pai de multidões, ainda que ele foi lá e fez da sua própria forma, na força do seu braço, veio uma multidão da mesma forma, mas uma multidão que gera uma consequência negativa até hoje. E esses exemplos que o Pai está nos trazendo é justamente para que eu e você não precisamos passar por isso. Para que eu e você não vamos ser perfeitos, mas pelo menos naquilo que a gente puder olhar esses exemplos e não repetir, que nós façamos. Que nós passamos a ter mais temor ao Senhor do que as pessoas, para que o crescimento em tudo aquilo que o Senhor gerou no teu coração aconteça. Porque nós somos tentados a fazer a parte de Deus. Se eu sinto que é de Deus, eu cuidar de pessoas, hoje em dia é fácil. Eu começo na minha garagem mesmo. Começo na minha garagem com 2, 3 e começo uma igreja. Mas é o tempo de Deus? É o que o Senhor colocou no teu coração? Está preparado para isso hoje? A gente acha tão fácil, né? A gente acha tão... não é, pastor? Eles só olham o glamour, né? Só olham a parte bonitinha que eu vou mandar em pessoas e todo mundo vai obedecer, como se fosse assim, né? Mas o ônus, aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vive, isso as pessoas não olham, isso as pessoas não desejam. Mas se eu acho que Deus me deu uma palavra, eu vou abrir na minha garagem mesmo. Vou começar minha igrejinha lá. Deus falou para mim. Aí eu coloco, chamo o irmão aqui, chamo o irmão ali, chamo isso lá e faço assim. E vou levando. E vou levando. Porque Deus falou, eu vou dar uma ajudinha para Deus, porque talvez Deus seja atrasado, né? Agora, as consequências que a gente vai colher em pegar as coisas do Senhor, que não são nossas ou não estão no tempo, vão ser altas. Sempre são. O Senhor perdoa, o Senhor ama, o Senhor é Pai, mas Ele não isenta ninguém de viver a consequência. Então, se tem algo que nós podemos aprender com Abraão, é esperar o tempo de Deus para aquilo que Ele está gerando no teu coração. Se Ele prometeu
Ele é fiel para cumprir. Se Ele gerou o querer, Ele vai gerar o efetuar. Mas o temor do teu coração é a quem? É aos homens ou é às pessoas? Se você tem um compromisso com o Senhor, se o Senhor falou para você tomar devida decisão lá na tua casa, lá no teu serviço, lá na tua escola, lá com os teus amigos, com os teus parentes, você tem coragem? Você consegue se posicionar? Ou quando chega essas situações você dá uma relativizada e acha que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para você mesmo assim? Que a bênção vai continuar correndo atrás de você mesmo assim? Relativizando porque Ele é um Pai. Ele é um Pai, mas Ele é Deus. E as coisas crescem e fluem e se desenvolvem a partir do nosso posicionamento de temor ao Senhor. Amém? Se nós podemos crescer de forma saudável, se nós podemos crescer sem cicatrizes dolorosas como esses irmãos que tiveram, não é melhor? Eu tenho certeza que no coração de cada um aqui tem uma palavra da parte do Senhor. Cada um aqui tem algo para se desenvolver grandemente no Senhor. E isso, quando eu falo no Senhor, não é sobre aqui. Não é sobre a nossa placa. Não é desenvolver somente aqui. É em cada lugar que você está inserido. Você tem uma missão em cada lugar que você está inserido. Você não está nesses lugares à toa. Prova disso foi o Entre Nós no sábado. 7 mulheres totalmente aleatórias, cada um numa área totalmente aleatória. Veio 2 mulheres por mesa, foi a quantidade que o Senhor reservou para esse dia e foi incrível. Os testemunhos e aquilo que a gente viveu foi tremendo. Por quê? Porque em cada lugar que você está, você tem uma missão. A questão das arestas que nós precisamos despertar em nome de Jesus, que não há mais tempo para viver com essa névoa, com essa visão embaçada, é o temor ao Senhor antes de qualquer coisa. Você não prova não é por causa do teu cônjuge, você não prova não é por causa do teu pastor, você não prova não é por causa dos teus parentes, você não prova porque te falta temor ao Senhor. Falta que isso queime no teu coração, entre como uma flecha e você entenda. Se eu tiver que chegar para o meu esposo e falar, amor, eu preciso fazer isso aqui. Você não entende agora, eu sei que tu não gostaria que eu fizesse, que eu entrasse em mais alguma atividade, ou que eu fosse em tal lugar, que eu fizesse tal coisa, mas eu preciso. Eu já cheguei para ele, já teve situações. Que ele falou, poxa, mas tu precisa mesmo ir lá? Claro, porque ele estava cuidando de mim, ele nunca fala por mal. Mas eu falo, sim, amor, eu preciso. O meu pastoreio não é sobre a Five, é sobre o reino. Eu preciso ir, eu preciso fazer. A palavra fala que nós vamos aborrecer pai, mãe, cônjuge, filhos, amigos. Todos nós, não há exceção. Mas o temor ao Senhor, da palavra que Ele liberou para você, precisa queimar no teu coração. Você precisa alinhar a sua vida e moldá-la ao que o Senhor liberou sobre a tua vida. O outro ponto e outra pessoa é Pedro. Nós somos provados na palavra que liberamos. E isso é algo que nós estamos vivendo. Pedro liberou o quê? Não, Senhor, por ti eu morro. Essas coisas não vão acontecer contigo, não. Eu morro contigo, Senhor. Ele não teve coragem nem de se posicionar na frente das pessoas. Nem na frente das pessoas, ele não suportou sequer uma crítica. Ele se fez de João sem braço e disse, não, nem conheço. Nós somos provados na palavra que nós liberamos. Se você libera sobre a tua vida, eu vou cuidar de casais, né? Vou cuidar de casais, eu vou fazer isso, eu vou fluir, eu sei porque isso queima no meu coração, o Senhor já falou. Qual que vai ser a tua luta todo dia? Teu casamento. O teu casamento. Não adianta, a gente é provado na palavra que a gente libera, a gente é provado naquilo que o Senhor tem queimado no teu coração. Então não se sinta um fracassado, não se sinta mal pelas lutas que você está enfrentando. Se você tem o chamado para falar com pessoas e hoje você é tímido, não se sinta mal por isso, você vai se desenvolver.
Só que procura te apresentar aprovado. Sempre que você tiver oportunidade, que seja 2, 3 pessoas, fale algo. Dê a tua opinião. Comece aos poucos, dê os primeiros passos. Mas entenda que cada vez que você chegar, se posicionar, você e sua casa, para algo, você vai ser provado naquela palavra. E qual resposta nós temos dado diante dessa prova? Nós temos permanecido firmes e gratos? A gente tem se posicionado diante das pessoas e mostrado que o Senhor é mais importante para nós do que qualquer outra coisa? Que a nossa primeira prioridade é buscar o Senhor? De todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento? Ou no primeiro posicionamento que a gente tem, não, eu vou priorizar as mulheres, vou cuidar de mulheres, o Senhor queima isso no meu coração, vou me posicionar, vou começar com isso, eu quero muito, isso queima para mim. Mas quando a gente coloca lá no grupo algo, nem vejo. A irmã Teira é uma maravilhosa, que a gente ama, que ela posta áudio quase todo dia e nós amamos. Nós amamos, porque edifica, não edifica? É precioso a palavra dela na simplicidade dela. Olha só, ela está dando os passos em direção ao propósito de Deus na vida dela. Porque com certeza ela vai falar muitas mulheres. E ela não precisa falar igual a eu, igual o pastor. Ela vai falar do jeitinho dela, na medida dela, da forma dela. E onde o Senhor inserir ela, porque não é só sobre aqui. É em qualquer lugar que ela vai. Nós somos o reino de Deus, nós somos templo, morada do Espírito. Então, qual resposta nós temos dado a partir da palavra que nós liberamos? Nós temos sido provados ou reprovados? Nós temos nos posicionado ou temos só falado? Que ainda é mais feio no testemunho de vida, tanto para os cristãos quanto para o não cristão. Quando você chega cheia de gás num lugar e diz que agora vai ser assim. Na primeira prova que vem, você nem tenta, você nem precisa de muito. Você já deixa para lá, chuta o balde, esquece, semana que vem a gente conversa, talvez se der. O Senhor é um Deus que é Pai e Ele vai te buscar com cordas de amor todos os dias, todos os dias. Nós somos atraídos por cordas de amor todos os dias. Ele vai te dar recomeços e oportunidades todos os dias. Mas você vai viver nesse vai e vem até quando? Você vai viver dessa forma relativizando aquilo que é santo até quando? Nós temos aprendido no livro de Tiago, que nós estamos estudando na terça-feira aqui, que aquele que é do vai e vem, não recebe coisa nenhuma do Senhor. E daí você está aí frustrado, achando que o problema é alguma coisa que você fez, ou alguma coisa que você deixou de fazer, ou é que alguém deixou e negligenciou você. Não. A resposta está sempre na palavra. Que nós possamos aprender com esses homens de Deus, assim como Pedro, que tudo aquilo que você declarar, se você se dispor para o Senhor, você vai ser provado nessa palavra. Não quer dizer que a partir de agora você nunca vai errar. Não é sobre isso. Nós somos humanos, a nossa humanidade não vai desaparecer. Mas você vai tropeçar lá de vez em outra. Não é uma vida de um dia aqui, um dia lá, uma semana sim, uma semana não. As pessoas vão ver, elas precisam começar a ver uma resposta da parte de você. Porque se você realmente quer, para aquilo que a gente quer, a gente se esforça. Para aquilo que a gente realmente quer, a gente prioriza. Para aquilo que realmente é importante, a gente dá um jeito. E o último ponto é perseguindo o que desejamos. Mas não é uma perseguição de perseverança. É perseguindo como Paulo, porque Paulo é o nosso último exemplo. Paulo perseguiu a igreja da pior forma. Paulo queria prender todo mundo e com certeza celebrou a morte de Estevão, que enquanto eles apedrejavam dizia: olha, Senhor, que não imputa sobre eles esse pecado.
Mas ele celebrou, ele perseguiu. É sobre essa perseguição que eu estou falando. Sabe quando a gente... Não sei, né, se vocês já passaram uma situação assim, mas quando tu começa a ficar fervoroso, buscar o Senhor e realmente começar naquela busca incessante, naquela intimidade gostosa com o Senhor, e os teus próprios irmãos do teu lado, se aqueles que falam assim, e agora virou santo? Agora que bobice é essa? Tá, agora não pode mais essa coisa. Agora não vamos lá mais sair dar aquela voltinha. Ah, agora é só igreja. É sobre essa perseguição que eu estou falando. Se nós vemos os nossos irmãos do lado buscando ao Senhor fervorosamente e a gente ainda não está nesse lugar, que nós sejamos influenciados por eles e começamos a buscar também. Perguntamos para ele aquilo que eles estão fazendo. Nos acheguemos a eles, mas não podemos persegui-los com ridicularização, com chacota, com coisas desnecessárias de pessoas que querem mais do Senhor, sendo que isso deveria ser algo que queima no coração de todos nós. E com certeza queima no coração de cada um aqui, porque nesse friozinho, uma coberta e uma Netflix é o sonho. Dava desculpa de assistir o culto de casa, tá bom. Mas nós aqui já estamos dando uma resposta diferente da parte para o Senhor. Só que quantos de nós, por exemplo, eu, antes de me converter, eu falava muito mal de crente, de cristão. Porque crente é qualquer um que crê em Deus, e crente até o diabo é. Cristão é aquele que decide ter uma vida em Cristo. Um modelo que só Jesus tem. De amor, de misericórdia, de graça. De ter ali, ó, ele foi traído por Judas. Ele passou 3 anos discipulando 12 pessoas. Ele foi traído por Judas. Pedro negou ele depois de dizer que morreria por ele. Os outros 10 saíram fora na hora... Ó, os outros 9, né? Teve mais 9 que saíram fora na hora da crucificação. Nem ficaram ali, se dispersaram tudo. E só João ficou. Quando ele ressuscitou, ele não foi resolver a injustiça que ele ganhou. Quando ele ressuscitou, ele chamou, reuniu eles. Para Pedro mesmo, ele só perguntou, tu me amas? Se tu me ama, apacenta minhas ovelhas, porque eu já te afirmei lá atrás o que tu seria. Só seja. Tá tudo certo. Eu só quero saber se tu me ama. E quantos de nós estamos em queda de braço, em brigas com família, com amigos, porque a gente quer resolver injustiças? Porque a gente acha que a gente tem direito a alguma coisa? Porque a gente acha que a gente é melhor, porque a gente pensa diferente? De pessoas que só querem buscar o Senhor. Busque ao Senhor de todo o seu coração, na sua forma, e está tudo bem. A gente não é inimigo, nós somos amigos. Nós somos uma família. Nós não precisamos perseguir aqueles que pensam diferente de nós. Nós não precisamos impor para as pessoas a nossa vontade. Aqui tem 3 pessoas que ministram totalmente diferente um do outro e está tudo bem. Se você se identifica com cada um deles, tudo bem. Saiba que tem uma outra parte que se identifica com os outros. E é isso que importa. Mas nós não vamos nos tornar um padrão e um modelo, porque o Senhor nos fez diferentes por um propósito. Mas quando eu me tornei cristã, eu entendi que eu perseguia e falava mal e denegria aquilo que na verdade era o que eu queria. Era o que eu queria, porque foi em Cristo que eu descobri que eu nunca tive sozinha. Foi em Cristo que eu descobri que apesar de passar a pior dor da minha vida, ainda existe vida após isso. Que Ele usou meu filho para me levar a Cristo, para me preparar também para que ele, no momento que ele fosse para casa, porque o meu filho voltou para o pai. E mesmo assim, ele me mostrou que existe vida após uma perda nesse nível. E que eu ainda assim, eu ainda consegui gerar vida em outras pessoas, mesmo com a dor constante que eu vivo. Porque eu tive um dia maravilhoso, foi a realização de um sonho. Mas o misto da saudade está aqui. A pessoa que eu queria ver aqui era ele, e ele estaria. Com um sorrisão de boca a boca, todo orgulhoso e faceiro. Mas foi a vida do meu filho que me apresentou a Cristo. E quando eu conheci a Cristo, eu soube que tudo que eu procurei
Estava em Cristo. Mas eu procurei em pessoas, eu procurei em coisas, eu procurei em emoções, em desejos, em coisas momentâneas e fúteis. Mas só Ele preencheu tudo aquilo que eu precisava a ponto de eu poder estar aqui fazendo e continuando aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. E encorajando vocês a fazer o mesmo, da sua forma e da sua medida. São exemplos que eu trouxe e situações até duras de se ouvir. Mas se nós temos um coração ensinável, a gente vai entender que essa palavra foi para que justamente daqui para frente a gente tenha uma postura diferente. A gente aprenda com erros de pessoas que viveram algo precioso da parte do Senhor, e nós também podemos. Mas nos cabe a autorresponsabilidade de mudar aquilo que nós precisamos mudar em nós, para acessar aquilo que o Senhor quer, aquilo que Ele tem. E isso vai te custar dores, perdas e fracassos. Isso vai te custar lidar com situações desconfortáveis. Isso vai te custar abrir mão da tua justiça própria e de resolver situações que Deus vai dizer, assim como Jesus fez com Paulo, com Pedro, tu também vai fazer nessa situação. Você não vai resolver. Você não vai tirar pratos limpos, você não vai ser justiceiro nesse momento, você vai entregar para mim. Ninguém te deve nada. Você deve para as pessoas o amor de Cristo, quando você o conhece. Por isso eu sei que a maioria aqui, todos nós, né, conhecemos o amor do nosso Deus e Pai. E independente da forma que você professa essa fé, independente da forma que você crê nesse amor, o importante é a gente saber que nós não podemos ser perseguidores entre nós. Nós precisamos amar, encorajar, nos conectar. Entender que se a gente teme mais ao Senhor do que as pessoas, quando vem aquelas más influências sobre o nosso ouvido, sobre pessoas que às vezes por alguma ferida querem que você veja as coisas pela perspectiva dela também, você vai saber se posicionar e dizer, olha, eu te amo, você é meu irmão, você é meu amigo, mas eu sou mais temente e fiel a Deus. Isso aí eu não vou compactuar com essa situação. Isso não é para mim. Eu entendo a tua dor, mas eu te aconselho a curar a sua dor, a procurar ajuda. Mas não me faça olhar as coisas pela tua ótica, porque ela não é a minha. Isso não é para mim. O que o Senhor me ensina na palavra é olhar as coisas em amor. E se eu tenho algo para conversar, para resolver, eu resolvo com a pessoa. Eu sou chamado a ser verdadeiro. O pai da mentira é Satanás, não é o nosso Deus. Então que a gente possa trazer esses exemplos para a nossa vida apenas com essa consciência de que eu posso começar a minha jornada, começar aquilo que ainda queima no teu coração, de uma forma mais assertiva, sem tantas dores, sem tantas mágoas. Amém? E que a gente traga isso para os nossos dias. Nosso débito com as pessoas é o amor. Não é a cobrança, não é o julgamento. Mas nós também não somos chamados a ser levados por tudo aquilo que as pessoas falam ou querem que a gente faça. Nós temos um posicionamento em Cristo. Algo em Cristo que nos cabe fazer, seja para quem for. Aborreça quem você tiver que aborrecer, para permanecer fiel ao teu propósito, ao teu chamado. Mas tema mais ao Senhor do que as pessoas, amém? Isso é um lugar seguro para os teus sonhos e projetos. Isso é uma segurança, uma proteção divina para os teus propósitos. Amém? Pode vir o pessoal do louvor, vamos ficar de pé. Pode apagar maravilhosas luzes. Eu gostaria que você, como a gente ouviu essa palavra, sobre temer mais ao Senhor do que as pessoas, sobre o crescimento que o Senhor vai nos dar, sobre a paz que é quando andamos em temor maior ao Senhor, buscando o centro da tua vontade. Entenda que temer ao Senhor é entender, talvez para você que não tenha clareza sobre o temor ao Senhor, é saber que a partir de agora, quando você pensar em fazer algo, você não vai estar preocupado assim, meu Deus, meu cônjuge está aqui, vou apagar. Você vai pensar, você já pensa assim,
o Espírito Santo está aqui, em mim, sondando o que eu penso e o que eu sinto. Então eu nem quero fazer isso. Pode vir as setas na tua mente, volta a fazer isso, faz aquilo, vai em tal lugar, faça tal coisa. Mas você vai se posicionar e dizer, não, isso não é para mim. O Espírito Santo que habita em mim não me permite fazer isso. Eu não quero isso para minha vida. Mas nós conseguimos. Temor ao Senhor é isso. Você não está preocupado do teu pastor te ver. Você não está preocupado dos teus filhos verem você fazendo coisa errada. Você sabe que o Espírito que habita em você não quer isso para você. Você conhece a palavra de Deus e a sua vontade. Esse é o temor ao Senhor. Por isso que você não se envolve mais em conversas e situações de rebeldia, de confusão, coisas que o Senhor abomina. Ele nem odeia, Ele abomina. Por quê? Porque você teme ao Senhor que te vê no secreto quando você faz essas coisas. Mas a partir de hoje se posicione e diz, isso não é mais para mim. Isso não é mais para mim. Hoje eu quero um tempo novo, eu quero um momento novo. Eu quero esse compromisso com temor ao Senhor para viver a plenitude desse propósito. Eu vou colocar em prática cada um desses conselhos. Eu não vou negligenciar relações que me influenciam, eu vou alimentá-las da palavra de Deus. Eu não vou achar agora que porque eu sirvo numa escala uma vez por semana, uma vez por mês, que eu mereço nas semanas que eu não estou na escala fazer qualquer coisa do jeito que eu quero. Eu não vou mais fazer as coisas que é para Deus fazer. Se eu ainda não acessei e não tive, é porque eu não estou maduro para isso, ou porque Deus nem quer que eu tenha. Mas eu vou aprender a esperar em Deus. Eu vou aceitar as provas que vêm a partir das palavras que eu estou declarando sobre a minha vida e sobre a minha casa nesse tempo. E eu vou aprender a não perseguir mais aqueles que são diferentes. Eu vou aprender que, na verdade, aquilo, às vezes, que eu estou resistindo tanto e criticando tanto, é exatamente aquilo que eu quero e preciso. Porque com as coisas do Senhor são assim. Às vezes a gente tem uma resistência, uma birra, um ruim, uma mágoa, uma coisa que a gente resiste tanto, mas no final, quando a gente acessa, quando o Senhor faz acontecer, quando a gente se permite que aconteça, a gente vê, nossa, era isso que eu queria, era disso que eu precisava, era exatamente isso que eu venho falando há tantos anos que eu gostaria de acessar. Então para de resistir. Pare de resistir e faça aquilo que lhe cabe fazer. Pare de procurar defeitos e coisas onde não tem, onde o Senhor quer, na verdade, trazer paz, conexão e conserto. Por isso, se você se identificou com essa palavra, se você, às vezes, quando eu falei ali de sonhos e propósitos, você acredita que você nem os tem mais. Você talvez nem tenha perspectiva de sonhos e projetos para querer colocar essa palavra em prática. Eu gostaria que você viesse à frente para a gente orar por você. Porque a gente quer ativar esses sonhos, esses projetos na sua vida. E se há alguém aqui que quer viver em união, em unidade, como disse essa palavra, eles cresciam em paz porque temiam ao Senhor. Se você é uma pessoa temente ao Senhor, que prioriza mais Ele do que as pessoas, se você tem esse coração ensinável e esse compromisso com o Senhor a partir de hoje, de temê-lo mais do que as pessoas, de viver aquilo que o Senhor tem para você, ainda que Ele custe aquilo que você pede para Ele todo dia, mas não é para você. Eu queria te convidar a vir aqui na frente a se comprometer com o Senhor, de viver aquilo que Ele tem para você, da forma dEle, ao molde da palavra dEle e não da nossa. Se você é uma pessoa temente ao Senhor, se você quer criar esse compromisso com o Senhor, pode vir à frente que a gente quer orar por você. Esse compromisso não é com quem está ministrando, esse compromisso é com o Senhor, mas precisa ser intencional. Se você realmente não sente isso no seu coração, fique onde está mesmo. Mas se você quer se comprometer com o Senhor, de viver o propósito dEle sobre a sua vida, da forma dEle, você pode vir à frente e assumir esse compromisso com Ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos
colocar, Deus, diante de Ti essa palavra, Senhor. Nós queremos colocar cada coração aqui nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor flua, nos marque com um temor ao Senhor transbordante, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, Tu venhas marcar o nosso coração. Porque sim, Pai, muitas vezes é mais fácil servir a homens. É mais fácil ter o compromisso de honrar homens. É mais fácil quando nós tínhamos que colocar o nome no envelope. Era mais fácil quando a gente tinha que prestar contas ao homem. Mas quando a gente está num ambiente, num lugar onde a conta é com o Senhor, onde a prestação de contas é para o Senhor, onde o compromisso é para o Senhor, eu não consigo, porque eu não sei fazer por mim mesmo, eu não sei me comprometer por mim mesmo, eu só me movo quando o homem me pede, me coloca, me obriga, me oprime. Mas, Pai, em nome de Jesus, que esse jugo seja quebrado agora, pela autoridade que há no nome de Jesus. Que as pessoas possam se render a Ti, Senhor. Que as pessoas possam se moldar ao Teu coração e à Tua vontade. Que cada um aqui entenda que se você tiver que abrir mão de um sonho para viver o que o Senhor tem para você, vai ser melhor. Que aquilo que Ele tem para nós sempre é melhor. Aquilo que o Senhor tem para nós, não importa a perda, não importa a situação, não importa o prejuízo. Quando nós vivemos o que o Senhor tem para nós, é melhor. Importa o julgamento, não importa o que as pessoas falam, não importa as más influências, as más conversações. O que o Senhor tem para nós é melhor. Que os ouvidos aqui se abram para a voz do Espírito Santo. Que todas as escamas dos olhos, Senhor, todos os ouvidos tapados por má influência, caiam por terra agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito destape todos aqueles ouvidos e olhos, Deus, que estão corrompidos por más conversações. Que qualquer espírito faccioso no nosso meio caia por terra agora, pela autoridade que é no nome de Jesus. Porque essa casa não é uma casa dividida. Essa casa tem uma só visão e um só coração. Essa casa é do Espírito Santo e só Tu tens voz nesse lugar, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te adoramos, Pai, nós entregamos a Ti o nosso coração. Muda o meu viver, sou Teu templo, sou Teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou Teu templo, sou Teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a Ti. Se o meu coração não queimar por Ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a Ti. Se o meu coração não queima por Ti. Pois de que vale ter
as harmonias mais brilhantes se não há verdade em nós. Pois tu que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Pois o que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes se não há verdade em nós. Pois o que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Oh, 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 oh. Se tem alguém aqui que queira aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e convidá-lo para a sua vida como um dia eu convidei, para justamente ter aquilo que você tanto busca em coisas e pessoas, mas viver a verdade do Senhor, um amor incondicional, você pode vir à frente que a gente ora por você e você vai receber o melhor presente da sua vida. Aquilo que te falta em todas as áreas é suprido nele.